Bora lá. Rui Rocha versus Inês Sousa Real. PAN ou Iniciativa Liberal versus PAN. Boa tarde, seja bem-vindo no debate desta Não, tarde isso é só para lá as mais para a eleições de frente. 10 de março. Vão estar frente a frente a porta-voz do PAN e o presidente da Iniciativa Liberal. O sorteio ditou que comece Inês Sousa Real e termine Rui Rocha. Muito boa tarde aos dois. Vamos ter que começar pela situação nos Açores, porque a solução do governo pode passar por um dos vossos partidos, Inês Sousa Real. O PAN deixou em aberto a possibilidade de negociar com a AD dos Açores. A minha questão é: mantém em aberto essa mesma possibilidade? Antes de mais, muito boa tarde, Rosa. Cumprimento também o Rui e a todas as pessoas que nos acompanham lá em casa e agradeço a oportunidade de estarmos aqui a falar das propostas do PAN e não apenas dessa questão dos Açores, já lá irei, mas também naquele que é um dia em que fizemos aqui algumas provocações com todo o fair play à Iniciativa Liberal, de demonstrarmos que o liberalismo não funciona e não faz falta a Portugal, mas já lá iremos. No que diz respeito aos Açores, nós, ao contrário... Aquele riso maléfico do Rui Rocha, pronto para destruir... Iniciativa Liberal, que já deu aqui um cheque em branco à AD dizendo que não vai impor aqui contrapartidas no PAN, não renuncia e não dá cartas em branco a ninguém, tal como fizemos na Madeira. Nós, efetivamente, a questão que colocamos sempre é o que é que está disponível a força política em condições de formar governo para fazer, para avançar as causas do PAN. Pá, malta, eu vou-vos dizer uma coisa. Quando vocês se enervam com política ao ponto de insultarem os candidatos e dizerem que lhes batem, alguma coisa está de errado e não é com a política, é convosco. Ok? Imaginem, isto é política, ninguém vos está a fazer mal. Tenham calma. Nós respeitamos a autonomia regional e, portanto, os nossos órgãos próprios e em sede própria irão pronunciar-se, mas tendo sempre presente que aquilo que procuraremos fazer é avançar a causa das pessoas, dos animais e da natureza. Mas o que é que vai exigir a Aliança Democrática? Neste momento, cabe à nossa estrutura regional primeiro fazer essa análise, essa avaliação. Uma coisa é certa, não damos cartas em branco a ninguém. E da mesma maneira que o PAN, na Madeira, quebrou a maioria absoluta de Miguel Albuquerque e foi um garante de que, perante até todo o caso que acabou por deitar abaixo o governo de Miguel Albuquerque... No caso, olha, nenhum destes gajos que aqui está sentado está a governar. A sua saída, em prol da credibilidade das instituições, o PAN irá, evidentemente, fazer essa análise, primeiro nos seus órgãos regionais e depois, a nível nacional, tendo em conta aquilo que seja também essa avaliação. Portanto, à partida, admite negociar com a AD nos Açores. Terá que ser o nosso órgão regional. Da Iniciativa Liberal, provocou estas eleições e fechou a porta a um eventual entendimento com a AD. Mas, tendo em conta o atual cenário, prefere avançar para novas eleições, caso essa hipótese se tenha que colocar, ou admite viabilizar o governo liderado por José Manuel Bolieiro? Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Inês. Boa tarde a todos os espectadores. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar que o único voto que muda Portugal é o voto na Iniciativa Liberal. Sobre os Açores, a nossa posição é muito clara. Nós avaliaremos, caso a caso, proposta de orçamento a proposta de orçamento e aprovaremos e viabilizaremos aquelas que tragam vantagem para os Açores, dentro daquilo que é a nossa ambição para os Açores: mais prosperidade, impostos mais baixos, menos ocupação do aparelho regional por clientelas, e isso é aquilo que caracteriza a nossa posição. Imaginem, são estas cringeries, é que não tem outro nome, isto é mesmo cringe. São estas parvoices que me fazem tipo... Pá, não sei, eu acho que eles têm ideias bacanas no largo grosso, mas depois é isto. Porquê? Portanto, estaremos a avaliar medida a medida, orçamento a orçamento, com sentido de responsabilidade e com ambição de trazer prosperidade aos Açores. Mas deixa então em aberto a possibilidade de viabilizar o governo da AD? Dependendo daquilo que será apresentado, a solução de um governo minoritário é uma solução possível no quadro quer regional, quer nacional, e portanto nós avaliaremos as propostas apresentadas e já veremos, com a autonomia regional que sempre respeitaremos, qual é a solução que é apresentada. Em função disso, tomaremos as nossas decisões. Avancemos para as vossas propostas, começando pela economia verde. Inês Sousa Real diz que cada euro investido na economia verde representa um crescimento de 2 euros de crescimento para o PIB. A minha pergunta é: de que forma?
Bom, antes de mais, só aqui um pequeno comentário. É que muito nos espanta ouvir falar a Iniciativa Liberal em clientelismo, quando o PAN apresenta medidas, como aqui a nível do continente, para acabar com a operação Data Center e para suspender esses projetos, a Iniciativa Liberal votou ao lado do PS, votou contra a suspensão precisamente dos projetos e do clientelismo, neste caso do governo de João Galamba, quando estava em causa suspender toda a sua execução. No que diz respeito à economia verde, efetivamente, nós não nos podemos esquecer que a economia verde, desde a pandemia, tem sido aquela que mais se expandiu a nível global. Já aumentou cerca de 30% o investimento e, inclusivamente, é a economia verde que tem dado cartas para contribuir que, por exemplo, o fosso da igualdade de género seja diminuído, porque criou mais 28% de trabalhos para as mulheres do que outra área da economia. Nós precisamos garantir que existe esse investimento nas florestas, na economia de precisão e na agricultura de precisão, canalizando as verbas, por exemplo, da PAC, e aqui também a Iniciativa Liberal votou mais uma vez contra a revisão dos critérios da PAC, quando o PAN assim o apresentou na Assembleia da República, não estando ao lado nem dos agricultores, nem das famílias que dele beneficiariam, porque nós temos que garantir que cada cêntimo é investido na economia verde e não nos combustíveis fósseis. Mas como é que chegou a este número de 2 euros? Quem o diz são precisamente os relatórios, não só da OCDE como também da União Europeia. Nós temos esses dados que são de facto dados que são internacionais, são europeus também, que nos têm feito esse caminho e que têm demonstrado que efetivamente toda a meta que possa existir de crescimento, inclusive é para mitigar e diminuir o fosso da igualdade de género, passa pela economia verde. Ok. Se basta fazermos uma simples... É que aquele gráfico não tem nada a ver com aquilo que ela está a dizer dos 2 euros. Um simples exercício. É um gráfico que fala sobre o trabalho das mulheres. Optou por dar mais de 300 milhões de euros Green de jobs, borlas aos da combustíveis economia fósseis. verde, neste caso. O PAN aquilo que diz é que estes 300 milhões de euros, que equivalem a 4 milhões de passos sociais gratuitos, deveria ter ido para as famílias e não para quem mais lucra e polui. Mas nós já sabemos que muitas das vezes aquilo que acontece é, não só o Bloco Central, como também os liberais estão ao lado da banca, não estão ao lado das famílias. É por isso que votaram também contra o IVA zero do cabaz essencial, que era uma medida fundamental para as famílias. São muitas vezes acusados de serem negacionistas das alterações climáticas. No vosso atual programa negam essa acusação, mas também recusam qualquer tipo de alarmismo. Em que medidas, no fundo, é que se traduz essa vossa preocupação com as alterações climáticas? Muito bem. Se a designação emergência climática for usada para legitimar visões proibicionistas ou visões que querem impor um retrocesso às condições de vida que nós tínhamos no século passado, a Iniciativa Liberal não participa nessa visão. São visões em contrapartida, Inês, ele nem sequer explicou quais é que são. Há de haver visões proibicionistas. Neste caso, ele não se está a referir ao PAN, está-se a referir ao geral, acho eu. Se estivermos a falar de trazermos progresso, desenvolvimento sustentável, a Iniciativa Liberal está nessa discussão. Portanto, nós temos soluções... Mas não recusa que há em curso uma emergência climática? Não de todo. O que nós dizemos é que essa discussão deve ser tida no sentido de trazer crescimento económico e sustentabilidade. É essa a nossa posição. Portanto, nós temos soluções para o ambiente e temos soluções para a transição energética. Eu aproveito mesmo para anunciar que acabamos de anunciar o nosso manifesto... Uma central nuclear num país que é afetado por uma seca Acabamos estrutural. de anunciar o nosso manifesto para o crescimento sustentável, baseado na tecnologia e na inovação. Portanto, nós recusamos as soluções e as visões que negam a existência do problema, recusamos as visões proibicionistas e aquelas que implicam retrocesso. E temos soluções concretas, é dessas mesmo que gostava. Imagina, é assim, não é meio estranho, é uma relação que tem que ser feita, não é? No sentido em que até está mais que provado que os países mais pobres poluem mais do que propriamente os países mais desenvolvidos. Portanto, não é assim tão estranho, mas é uma relação... Pode dar-nos alguns exemplos alguns exemplos. Energias na boa. limpas. Eu não tenho o jogo instalado, não, portanto, o licenciamento de uma central mas... fotovoltaica pode envolver a consulta... há muita malta que diz que as centrais nucleares de fissão não são energia assim tão limpa quanto isso. Portanto, discordam um bocado dessa energia. E a Iniciativa Liberal, acho que uma das coisas que propõe é uma aposta no nuclear. Vamos ver se ele de até 30 entidades diferentes e demorar até 4 anos. E o mesmo se passa para situações como comunidades de energia para autoconsumo, que têm também um licenciamento muito prolongado no tempo. E nós queremos encurtar estes licenciamentos.
Outra ideia que temos e outra proposta muito concreta. Quando estamos a falar de economia circular. Aqui, hoje em dia, vão para aterro mais de 50% dos resíduos. Não pode ser, não é aceitável. E, portanto, nós queremos instalar um sistema de retorno que tem máquinas de reciclagem em todo o país. É uma proposta que apresentamos, que foi aprovada e que queremos que seja implementada. Transportes. Nos transportes, uma aposta muito clara, quer na oferta, quer na descarbonização por via na aposta na ferrovia. E por último, uma visão muito clara para a água. Eu ainda ontem estive no Algarve e o Algarve tem um problema dramático de escassez de água para os Aí é bem, Chabregas, estão a falar em ti. próximos tempos. Nós precisamos de aumentar a capacidade de retenção da água, precisamos de trazer água de onde ela é abundante para onde está menos disponível, precisamos de apostar na eficiência da distribuição, porque há muitas perdas, e no aproveitamento de águas residuais. Portanto, é assim, com crescimento económico, com tecnologia e com futuro, que mudamos Portugal também nessa matéria. É uma proposta muito diferente de todas as outras partidos. Num país que tem um problema de grave de seca de água estrutural, Portugal tem um problema estrutural com a escassez da água. É e a Iniciativa Liberal quer implementar a construção de centrais nucleares. Quando sabemos que temos um problema grave, e França já teve este exemplo, e teve que inclusivamente fechar por conta de um acidente, precisamente do risco nuclear que existia, como é que compatibilizam isto? Ou como é que compatibilizam que tenham votado contra a Lei de Bases do Clima? Ou que tenham votado contra o fim da mineração em mar profundo? É que não é coerente. Nós não podemos viver num país da ilusão liberal. Isso é enganar as pessoas. Mas portanto, temos que ser coerentes. E agora, Rosa, posso só responder? Nós já vamos à questão da energia nuclear, mas queria dar a oportunidade também à Inês Sousa Real de explicar efetivamente... Também acho que Portugal é um país demasiado pequeno para ter uma central nuclear, sinceramente. Porque é que o PAN está contra a aposta na energia nuclear, ao contrário da Iniciativa Liberal? Recentemente foi aprovado no Parlamento Europeu o reconhecimento da energia nuclear Freitas, como já uma falaram tecnologia sobre isso, para a por amor de Deus, descarbonização. Porque é que não falta nuclear não é uma propostas a nível para nacional, mano. Portugal tem um problema grave de seca estrutural da água. Nós não podemos, no momento, dizer que estamos solidários com os produtores e os agricultores no Algarve, que não têm água nas suas torneiras, e depois querer implementar uma tecnologia que depende para o arrefecimento das suas turbinas e dos seus reatores, depende claramente. Pronto, mas se tu estás a cagar para o Algarve, isso não significa que a malta do Algarve não queira saber destas merdas. São temas importantes para o país, não é mesmo, meu? O que é que te leva a crer que a seca no Algarve não é um tema importante para o país? Só porque tu não vives lá. Se não achas que estás a ser um bocado egoísta, bro. Tipo, imagina, eu também não me estou a cagar onde é que tu vives. Estás a perceber onde é que tu vives? Eu também posso estar a cagar para o teu sítio. O que é que me interessa? Da água e estamos a falar de largas quantidades de água. E, portanto... É que se ninguém quiser saber... Se ninguém quiser saber dos sítios onde cada um de nós mora, estamos um bocado lixados. Secas há em todo lado. Pronto, se essa estratégia pode fazer sentido em alguns países e com segurança, não é uma tecnologia que em Portugal possamos olhar com ligeireza, tendo em conta o custo, por um lado, económico, e aqui nós olhamos para o programa da Iniciativa Liberal e olhamos para a medida. Nós não podemos olhar, Inês. Nós vamos apresentar o nosso programa no dia 17. Ainda não apresentaram. Eu sou assim com o Martim Muniz. Sou assim com o Martim Muniz como? Por dizer que o Martim Muniz sempre foi assim. Sempre foi. Como assim? Podemos olhar. É que quem diz que não foi é porque nunca lá passou. Eu já vou ao Martim Muniz há anos, há 15 anos, e sempre foi assim. Vamos ouvir a sociedade civil, portanto, e como é evidente, iremos apresentar. Mas ainda bem que puderam ler o nosso, eu não pude ler o vosso. Mas é uma pena, com atenção, farei questão de o fazer chegar quando ele for apresentado. Muito obrigado. Quando efetivamente estamos a falar daquilo que é uma medida cuja avaliação económica era aqui que queria chegar, a Iniciativa Liberal faz assentar a implementação da energia nuclear com base no estudo económico, deixando para trás mais uma vez a avaliação ambiental. E nós não podemos olhar para as externalidades de qualquer projeto e esquecer que o impacto ambiental põe em causa o desenvolvimento sustentável do país, porque sem ambiente, sem sustentabilidade ambiental, não há agricultura, não há economia social. Vamos dar agora a oportunidade ao Rui Rocha para defender, porque é que defendem a aposta. Eu até acho que seria mais interessante fazer uma central, se fosse para fazer alguma central nuclear, fazer isso em parceria com a Espanha, se fosse possível. Estão a ver? Fazer uma, porque na verdade se calhar até era uma coisa que nos beneficiava não só a nós como a Espanha. Na energia nuclear? Não exatamente, eu já explico. Temos que começar pelo princípio. Portugal tem ótimas condições para energias renováveis. Solar, a hídrica, a fotovoltaica. Mas aposte na energia limpa. Inês, eu ouvi com atenção. Era importante que os portugueses pudessem conhecer a visão da Iniciativa Liberal nesta matéria. E, portanto, nós temos ótimas condições do ponto de vista das energias limpas.
Mas precisamos sempre de uma energia de Sim, base. a Alemanha Porque fechou as as centrais, energias não foi? limpas, há momentos em que não estão disponíveis. E, portanto, é preciso ter sempre uma fonte de energia de base que garanta que não há intermitências. A indústria alemã está em E há retrocesso, não é? duas Por que são causa disso eles possíveis, terem fechado as centrais. teoricamente. Daquilo que eu A percebi. energia nuclear e o gás. O que é que a iniciativa liberal diz sobre isto? Precisamos Eu acho ter... que eles são um bocado extremos nesta análise, porque lá está, foi aquilo que vocês estavam a dizer. Que é só pelo facto de usarem água e isso provocar secas em determinados locais, dizer que a energia não é limpa é um bocado estúpido, na verdade. Acho que eles estão a ser um bocado extremos na análise. Acho que é importante perceber quais é que são as consequências de construir uma central nuclear, acho que sim, mas daí a fazer a afirmação de que a energia não é limpa é um bocado parvo, na verdade. Uma para as tais intermitências que falávamos. A iniciativa liberal sobre o nuclear diz o seguinte: nós somos pelo princípio da neutralidade tecnológica. Nós vimos na Alemanha, Inês, o que é que aconteceu quando a Alemanha abandonou a energia nuclear, ficou primeiro nas mãos de Vladimir Putin relativamente a fornecimentos energéticos e neste momento o que está a fazer é escavar carvão, portanto com custos ambientais não tem o problema da água, portanto, claro, muito mais profundos. E aquilo que nós dizemos sobre a energia nuclear é o seguinte: não excluímos essa possibilidade, mas há um problema de viabilidade económica em Portugal. E, portanto, se se chegar à conclusão de que é viável economicamente, nós não temos nenhum problema que seja energia nuclear. Se se chegar a uma conclusão de que não há viabilidade económica, precisamos de outra fonte de base, que pode ser e é o gás. É esta a visão da iniciativa liberal. Mas há outras alternativas, não é possível. Nós precisamos, e ao longo desta legislatura, o PAN conseguiu baixar quer o IVA para a aquisição dos painéis fotovoltaicos, quer também a nível dos transportes públicos, para garantirmos a descarbonização também da mobilidade ou da aquisição das próprias bicicletas, mas nós precisamos de olhar para a produção de energia limpa e olhar para outras alternativas. Nós fizemos aprovar uma iniciativa... Mas acha que esse debate não merece ser feito em Portugal à semelhança daquilo que está a acontecer noutros países da União Europeia? O caso do nuclear traz demasiados riscos, considerando a seca estrutural, que é uma característica do nosso país que não conseguimos combater. E quando nós estamos a falar de encontrar alternativas como a dessalinização, e temos partidos que nos trazem a questão das estradas da água, para garantirmos uma solução alternativa, parece-nos que é de alguma forma leviano estarmos a apostar numa produção muito mais cara, que não nos podemos esquecer, em detrimento de outros métodos de produção de energia, do mix energético, entre, por exemplo, a produção através de centrais fotovoltaicas, mas dispersas no território, não é destruir valores naturais, porque também não é isso que o PAN defende, e sempre com avaliação de impacto ambiental. Vamos avançar para outro tema. É uma preocupação que partilham com o salário... Thunder, imagina, isso também são questões que, lá está, o que é que são coisas significativas na vida das pessoas? É assim, isso já é discutido. E o PAN já discutiu essas medidas. Eu já vi o PAN discutir essas medidas. Eu acho que o PAN continua a ser um partido relevante e importante de existir, no sentido de trazer estas preocupações a estas propostas. Porque às vezes, de facto, os partidos esquecem-se um bocadinho do impacto ambiental. Porque há sempre contras das coisas que propõem. Atenção. Acho que é importante haver o contraditório. E nesse sentido, acho importante existir o PAN, meu. Acho que sim. Acho que sim. Portanto, vocês... lá está. Eu acho que a malta depois não sabe ver debates, meu. Vocês basicamente estão de um lado e sempre que vem outra pessoa com ideias contraditórias, vocês insultam a pessoa. Pá, isso é completamente desproporcional, é completamente estúpido. A ideia de um debate é ter uma conversa. Eles estão a ter uma conversa civilizadíssima. Pá, têm ideias das quais discordam, é certo. Mas também é importante haver alguém a contestar a iniciativa liberal. A iniciativa liberal não pode andar em incólume a fazer propostas sem haver contraditório. É importante haver contraditório. Eu fico feliz em existir contraditório. Independentemente que se desmistifique esse contraditório e que não seja tanto assim, pá, acho importante isso existir. Ainda bem que existe. Médio, e agora começando pelo Rui Rocha, sendo que o salário médio não se impõe por decreto às empresas, a iniciativa liberal estipula como objetivo de salário médio 1.500 euros líquidos em 2028. A minha pergunta é, de que forma é que conseguimos, enquanto país, chegar a esse valor? Rosa, se me permite, eu vou fazer um enquadramento relativamente aos jovens de Portugal, que tem a ver com a necessidade de... Vocês e a seca no Algarve. Ela não está a falar só na seca do Algarve. Está a falar na seca estrutural deste país, que é grave. Todos os verões vocês ouvem falar disso. É dramático. Há pessoas que nem água, às vezes que nem água têm, quase. Tem que se cortar acesso à água, às vezes. Pá, imagina, é um problema do país. Só que vocês vivem numa grande cidade. Não quer dizer que isto não afeta os outros portugueses, mas vocês também realmente é um bocado estúpido. Pá, Freitas, tu és de onde, exatamente, mano? Onde é que tu vives? Não há problemas no sítio onde tu vives?
És de campo qual campo? Campo Maior? E não há problemas em Campo Maior? Há alguns outros pontos para que seja Pronto, possível então, alguma coisa é que é isso, o então, se é um objetivo problema final de da Iniciativa Liberal. Campo 24 é que Portugal seja um sítio onde os jovens podem ficar. Começando pelo salário. Sim, o salário Pronto, médio é isso, hoje... ou seja, é um bocado isto. Estás a perceber? Que pá, não podes exigir que as pessoas queiram saber dos problemas da tua região quando depois estás a cascar nos problemas dos outros, meu. Isto é na estúpido. ordem dos 1050 euros. Como assim? E é por isso que os jovens portugueses saem. Nós temos que fazer um esforço muito grande para elevar... Onde é que ela passou o debate inteiro a falar de touradas e de feminismo? Com redução de impostos aconteceu? por um lado, redução do IRS e Eu ainda não crescimento cheguei a esse económico, debate. este valor para um valor dos tais Já vi 1.500 vários debates da Inês euros Sousa Real e até agora ela não líquidos falou mensais, porque a partir daí é um valor em que nós podemos dizer aos jovens portugueses que fiquem. Mas não basta isto. Nós precisamos de soluções na habitação. E, portanto, os jovens precisam de salário, mas precisam também de habitação. Acabou por não me responder. Como é que efetivamente chegamos Aos a 1.500? esse número? É com... Atenção, eu não ouvi dizer que a energia nuclear impacta o aquecimento global. Não foi isso que ela disse. Aquilo que ela disse foi que não é uma energia limpa e justificou porque utiliza água e nós temos um problema de seca estrutural. Ou seja, aquilo que ela destacou foi outro problema, não foi isso. Vocês também estão com dificuldade de interpretação, parece-me. Agora, se é válido ou não, a mim também não me parece que seja muito válido. Ao ponto de dizer que não é energia limpa, porque continua a ser energia limpa, independentemente de provocar seca ou não. Agora, pá, acho que é preciso avaliar esse impacto ambiental em Portugal também. Portanto, não me parece descabido descida de dizer impostos. isso. O IRS, com a nossa proposta 10, eu vou dar um exemplo. Alguém que ganha hoje 1.500 euros brutos mensais, com a proposta da Iniciativa Liberal, levará ao fim de um ano mais 1.500 euros limpos para casa e, portanto, é com um misto de crescimento económico e redução de impostos. Mas o ponto fundamental... Mano, é assim, quando chego ao ponto de eu ler este comentário, eu daqui a bocado vou ignorar-vos só. Reparem, o argumento da seca é inválido quando tens oceano na maior parte da fronteira do país. Mano, vou só ignorar. Não basta o chat. ter salário, Desculpem. é preciso casa. E nós temos uma desculpa, eu não proposta sei que o que é diz... Mas ainda, pegando nesta proposta, não lhe parece ambiciosa, tendo em Não conta consigo. os Pá, dados desculpem, do chat. Eu vou país? só ver o debate. Deixe-me dizer-lhe que, hoje em dia, o que estamos a dizer é que o crescimento do salário bruto vai ser de 5,5% ao ano, depois complementado com a tal descida de impostos. E eu também lhe digo uma coisa, isto já aconteceu, nós temos que chegar a estes valores e se não chegarmos, temos uma coisa muito simples, é que estamos a dizer aos jovens portugueses que têm que sair do país. E isso eu não aceito. Eu quero um país onde os jovens podem ficar. Por isso é que nós queremos que tenham acesso a casa. Como é que nós melhoramos o acesso a casa? Olha, eliminando, por exemplo, o IMT e o imposto de selo. Alguém quer comprar um apartamento em Braga que custa 240 mil euros, paga 8.500 euros de IMT e de imposto de selo. Vamos eliminar isso para ser mais fácil comprar casa. Mas alguém que tem salário e que tem casa quer também constituir uma família. E nós temos uma medida que é o cheque creche de 480 euros por mês para que as famílias... Podemos ir mais à frente quando falarmos de educação. Deixa-me só terminar Sim. este ponto, porque é muito importante. 480 euros para poderem escolher a creche onde querem colocar os seus filhos. E, por último, saúde para os filhos. Depois de ter filhos, de ter creche para os filhos, de ter salário e de ter habitação, saúde para os filhos. Médico de família garantido para crianças até 9 anos. Hoje em dia existem 145 mil crianças em Portugal que não têm médico de família. São precisos cerca de 90 médicos para assegurar médico de família a estas crianças. O que nós dizemos é... O SNS... Imagina, não me parece que a água do mar possa ser usada por causa do sal, mano. Não sei até que ponto é que o sal não degrada o equipamento. Tem essa capacidade, resolve-se. Se não tem, contratamos com privados. Portanto, para os jovens... defendem que até 2028 mais todos os portugueses vão ter médico de família. Essa proposta... Olha, a Inês Sousa Real propõe isso, propõe estações de salinização. Ela já falou dessas propostas para aí umas 200 vezes durante os debates. Foi feita por António Costa e a verdade é que não lhe correu bem. Não lhe parece imprudente insistir nessa mesma proposta, ainda que com contornos diferentes? Com contornos diferentes e com uma visão estrutural para a saúde que eu tenho muito gosto em apresentar a seguir. Mas deixe-me só para terminar para falar dos jovens. Salário para os jovens, casa para os jovens, condições para educarem os filhos,
saúde para os filhos. Assim se constrói um país onde os jovens podem ficar. Esse país é Portugal. Ainda voltando ao salário não parece que esse país seja Portugal, Rui. Do PAN, está preocupado sobretudo com a aproximação do salário mínimo ao salário médio. A minha pergunta é como é que acha que se promove, no fundo, esse descolamento? Bom, permita-me antes, Rosa, só uma pequena observação. É que nós, de repente, parece que entramos aqui na grande ilusão, no país da grande ilusão liberal. Porque aquilo que vocês não dizem aos jovens, e pelos vistos já abandonaram a ideia de taxar, de colocar as propinas obrigatórias no ensino superior. Precisamente, mas, por exemplo, não queremos medidas fora do contexto jovens do país, queremos medidas concretas para este país. Contra os apoios sociais ao nível das refeições no ensino superior. Foi a Iniciativa Liberal que votou contra, porque no país da Iniciativa Liberal, o bilhete para este parque de diversões que vocês tanto têm propagandeado, até nos próprios debates, é um bilhete que não está ao acesso de todos. E, portanto, não estando ao acesso de todos, é aqui que o Estado Social tem que intervir, porque, de facto, o liberalismo põe em causa o Estado Social de Direito. E nós não nos podemos esquecer que nestas matérias a taxa única é uma taxa injusta, porque ela vai dizer a um jovem que não consegue comprar uma casa, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, que não tem este direito a comprar casa própria, quando for preciso. Um estrangeiro que tem 1 milhão de euros para dar por um T0 já pode vir morar para Lisboa. Mas o estrangeiro que tem 1 milhão de euros não consegue vir na mesma? Sem a taxa única? Pá, quem tem dinheiro compra o que lhe apetece. Isso não é a lei do mundo. Eu não sei, esta gente parece que vive no mundo encantado dos brinquedos, em que acha genuinamente que há alguma coisa que proíbe as pessoas que são ricas de usarem o dinheiro para comprar poder. É pá, tipo, parece que estamos num mundo alternativo. Não sei, meu, em que o dinheiro não funciona para nada. Estão a ver? Em que se pagam coisas com amor. Tipo, imagina, isto é mesmo estúpido. É que esta analogia nem faz sentido nenhum. Ou para o Porto. E, portanto, é uma taxa absolutamente injusta que partiu até dos países de leste da Europa, precisamente porque, quando se abandonou o comunismo, tinha que se criar essa taxa. Que absurdo. E aquilo que o PAN defende é que haja uma progressividade, que é algo que não entra no léxico da Iniciativa Liberal. Aliás, quiseram alterar isso quando da revisão da Constituição, precisamente por saber que essa é uma medida contrária à própria Constituição, e aquilo que se defende para uma questão de justiça social. Isso é falso. É a não quisemos mudar nada nós defendemos, na aliás, Constituição relativamente que os impostos devem ser atualizados à taxa da inflação, precisamente para garantir que as famílias são aliviadas mensalmente naquilo que é o custo e que não estão a ter o retrocesso do esforço do seu trabalho. Esta é uma das grandes medidas do PAN para a próxima legislatura, e que também, no caso dos mais jovens, devem ter apoios no acesso à casa própria, assim, por exemplo, através do regime bonificado. Falando nesse aspecto, eu vejo o Rui Rocha muitas vezes falar na questão da oferta, mesmo muitas vezes, e tem medidas concretas para a oferta. Mas isso são tudo questões que podemos perguntar ao Bernardo Blanco, que, by the way, vem cá dia 20. Ok? Portanto, dia 20 estará cá o Bernardo Blanco para falar sobre esses assuntos, portanto podem colocar essas perguntas. Porque nós podemos e devemos falar no aumento dos salários, e para isso também temos que incentivar as empresas e aliviar ao nível do IRC. Perdemos aqui demasiado tempo a fazer isso. Eu acho que vou ler os programas, mas é para o Patreon, malta. Não me levem a mal, mas vai ter que ser. Porque senão, pá, haver debates, ter entrevistas, é impossível estar aqui a ver os programas todos em stream. Pá, é muito tempo que come a stream. No final da legislatura se faça esta redução até aos 17% e que efetivamente possa haver este reembolso. O Gaspar vem na quarta-feira. By the way, o Gaspar foi reagendado para esta quarta-feira. Portanto, pá, as perguntas do PST já lá estavam, mas se quiserem façam novas. Às famílias e para os jovens, mas de forma absolutamente progressiva. Já me explica, no fundo, como é que chegam ao aumento do salário médio, que é uma das preocupações do PAN. Pois, porque isso é que ainda não percebemos. Mas, Rosa, eu vou ter que fazer depois a seguir ao PCP na quinta. Que é a seguinte: a Inês Sousa Real tem falado muitas coisas que a Iniciativa Liberal não terá aprovado. Eu vou falar daquilo, Ficaram contra. Vou falar daquilo que a Inês Sousa Real aprovou. A Inês Sousa Real, desde 2019, aprovou todos os orçamentos, viabilizou todos os orçamentos. Gostas da tua vida como ela está neste momento? Sim, Ângelo, sei lá, mano, acho que sim. António Costa, do PS. Porque essa orçamentos de Estado que trouxeram recordes. Mano, estamos a ver debates, fiscal. Não sei, o Ângelo deve-me querer perguntar. Se eu estou satisfeito com o estado do país. Agora fala dos escalões. Já lá está aberto, António. Mas em 2022 viabilizou um orçamento está lá há muito tempo, mano. É o primeiro canal que lá está. O PS não atualizou os valores do IRS, prejudicando, mas viabilizou o orçamento. E, portanto,
aquilo que Inês Sousa Real diz aos jovens portugueses, porque esteve sempre ao lado de António Costa desde 2019 na viabilização dos diversos orçamentos, é que vai continuar tudo na mesma. Achei que ele ia dizer do género. Estão bem, então não fales do Chega. Nem imigração, nem há problemas nos hospitais, nem há problemas de acesso, porque a Inês viabilizou todos estes orçamentos. E, portanto, a nossa visão não é essa. Nós não queremos viabilizar orçamentos a António Costa. Nós queremos transformar o país. Votou ao lado de António Costa quando, por exemplo, votou contra a proposta do PAN para suspender a penhora da execução da morada de casa de família. Inês, eu só estou a explicar e a terminar agora mesmo que a Inês viabilizou todos os orçamentos de António Costa desde 2019 que trouxeram o país a esta situação. E quando fala dos escalões e do IRS, eu não sei qual é a proposta do PAN em termos de IRS. Vai baixar? Acabei de referir. Mas eles escolam-se um exemplo concreto do impacto em euros ao fim do mês, ao fim do ano. Acabei de referir que o PAN aquilo que pretende é atualizar os escalões à taxa de inflação, incluindo aquela que é a inflação dos 2 últimos anos. Aliás, já o apresentámos na Assembleia da República. Portanto, é essa a proposta, é uma atualização dos escalões. Neste ano, a atualização dos escalões, como bem sabemos, e não apenas até ao 5º escalão, vai permitir acomodar os aumentos que as famílias possam ter para que não sejam consumidas. Inês, a proposta do PAN nesta matéria é atualizar escalões à taxa de inflação. É o que eu digo. Mensagem clara para os jovens portugueses. Vão continuar a pagar impostos sobre salários baixos desde muito cedo. O PAN para os jovens tem um IRS próprio para os jovens que irá apresentar efetivamente no seu programa, a par daquilo que tem sido o descida já a nível da isenção do próprio imposto do IMT, porque o PAN já conseguiu a isenção aumentar de 3 para 5 anos e aquilo que se pretende é criar mais benefícios para os mais jovens, garantindo também não apenas o IRS jovem... Mas aqui o problema é que, assim, quem é que são os mais jovens? É porque os mais jovens não compram casas, Inês. Esse é que é o problema. É muito raro ver malta com 20 e poucos anos a comprar casas neste momento. Por isso é que as medidas para os mais jovens e as isenções para os mais jovens são irrealistas. Porque não há mais jovens a comprar casas. Pá, e diminuir a incidência da carga até fiscal aos 45, para os mais jovens e benefícios na aquisição de casa própria. Agora, o que a Iniciativa Liberal não diz é que votou contra quando... Eu acho que ela não pensa, só que é mais fácil apresentar estas medidas que vão impactar ninguém. Pá, mano, jovens adultos dos 30 aos 40, mano, isso não são jovens adultos. O PAN propôs medidas como, por exemplo, que vinham salvaguardar, falo, por exemplo, de impedir que o recurso do mecanismo travão ao aumento da prestação, a Iniciativa Liberal votou contra. PS e a Iniciativa Liberal impediram que as famílias beneficiassem só um pequeno comentário sobre esta matéria. Ainda ficou em suspensa a questão do salário médio. Salário médio, ainda não percebemos. Já houve 2 respostas, 2 intervenções. Pá, Rui, parabéns, mano. Fico feliz por ti, mano. Mas isso não é a realidade de grande parte dos jovens do país, percebes? Inês, ainda não percebemos. Mas, Inês, vamos falar só mais uma vez de impostos. É que para além de viabilizarem todos os orçamentos de António Costa desde 2019, quando a Iniciativa Liberal, falando de coisas que não foram aprovadas por um e outro partido, quando a Iniciativa Liberal apresentou no Parlamento uma proposta de descida séria de impostos, de IRS, sobretudo para os escalões mais baixos, que é onde os jovens estão, o que é que o PF... A vossa proposta beneficia os mais ricos. O que é que o PAN fez? Lá está. Não tem progressividade. Não, essa proposta não tinha. Essa proposta era para os 5 primeiros escalões. O que é que o PAN fez? Não viabilizou. E, vamos avançar então. Temos aqui um discurso claro para os jovens portugueses. Mas, Gabriel, a gente já sabe disso desde 2022, que é assim mesmo. Como é que chegaremos lá? O PAN tem 2 propostas muito distintas. Tem algum objetivo concreto? Temos 2 objetivos. Uma primeira para o salário mínimo, apesar do PAN defender que Portugal não pode ser um país de mínimos olímpicos para as famílias, mas pretendemos que o salário mínimo cresça até ao final da legislatura, até 1.100 euros, e garantir que efetivamente acomoda não só a sucessiva taxa da inflação, mas também que depois, em contrapartida, para sobretudo garantirmos que as empresas têm capacidade, nós não nos podemos esquecer de chamar as empresas a este debate, e que têm capacidade de serem competitivas e de garantir a criação de postos de trabalho com uma capacidade de pagamento do salário, de subida do salário médio nacional, e que não há este achatamento que tem existido nos últimos anos em Portugal. Mas como é que propõe que suba o salário médio? Para as suas medidas? Estou mesmo aqui a concluir. Garantir também que o salário médio cresce, dando benefícios. Como é que propõe? Estou mesmo aqui a concluir. Às empresas, do ponto de vista fiscal, para quem tenha boas práticas, seja, por exemplo, algo que a Iniciativa Liberal não defende. O que é que são as boas práticas, Inês? O que é que isso implica? Boas práticas, isso depende da interpretação.
é acabar com o gap que existe entre os gestores de topo por amor de Deus, e, por exemplo, essa conversa do só o Chega que vai acabar com os taxos médios das empresas. Malta, e empresas vocês andam que muito tenham estas iludidos, boas práticas Tenho pena, poderem beneficiar, por exemplo, do ponto de vista da dedução fiscal, em termos de benefícios, para que efetivamente possamos ter uma maior justiça fiscal e tributária, ao contrário daquilo que é a ausência de uma progressividade. Eu recordo quando foi para pormos fim à distribuição dos lucros entre os gestores na banca, nomeadamente as que foram intervencionadas pelo Estado, a Iniciativa Liberal votou contra. E aquilo que o PAN diz é: regule-se estas matérias e onde o Estado intervém tem que haver aqui uma moralização da distribuição que acontece, mas, como é evidente, as empresas têm que ter contrapartidas, sejam elas sociais ou ambientais, para que o país possa crescer e desenvolver. Zumar, que idade é que tu tens, puto? Agora a sério, Zumar. Que idade é que tens, puto? É que tu a escrever no chat parece um puto de 13, mano. Eu queria mesmo te perguntar que idade é que tens, mano. Desde que acabe com a imigração, o resto é esta. Mas tu achas genuinamente que vão acabar com a imigração, puto? Achas, mano? Achas mesmo, puto? Genuinamente. Eu não sei, mano. Às vezes, pá, eu fico doente com E eu aqui recordo que a Organização Internacional do Trabalho já nos disse que é possível criarmos mais de 28 milhões de postos de trabalho para votar, ao nível sequer. Até global, não apenas em Essa Portugal, é que é a pergunta que se apostando tem. na economia Diminuir verde. em 80%. Mas tu achas que eles vão diminuir a imigração em 80%, Zumar? É pá, por amor de Deus. fiscalidade, Eu fico doente com aliviar isto. as famílias e por Para outro penalizar tema, que é mais gostava que política, fosse Eu fico doente. abordado por Não ambos. Falamos consigo. de educação. Para além da proposta, Inês do Real, para que os professores deslocados sejam compensados, o que é que o PAN defende? Que mais medidas propõem para Zumar, vai tornar cagar. a carreira de Pela tua docente saúde, mano. mais atrativa? nós entendemos que Não há um tens debate aulas que tem hoje? que ser feito em torno de áreas de Alguém está obrigado pelo Summer, obrigado pelos 2 meses. Tem que ser obrigadíssimo. Tem, claro que tem. Olha o outro. Olha o Rex também. A união dos putos. Obrigado, man. Obrigado pelos 2 meses. Thanks, man. Obrigadíssimo. Olha, juntaram-se os dois. estruturais da nossa sociedade. Que só estão da a dizer educação, merda. Da saúde, mas também da própria habitação, e que a valorização dos profissionais e o debate em torno da valorização dos profissionais de alguma forma nos tem impedido que isso seja feito. A educação e a escola pública, aqui ao contrário até do que é defendido também pela Iniciativa Liberal, a educação é um pilar único na nossa sociedade para uma igualdade de oportunidades. Nós sabemos que nem todas as crianças e jovens vêm do mesmo contexto social, familiar ou até mesmo económico, e nesse sentido a escola é que constitui esta igualdade de oportunidades. Para os professores, a recuperação do tempo da carreira, ela é estrutural e fundamental. Integral e em quanto tempo? Neste momento há um relatório da UTAU que está prestes a sair. Dado o clima que se vive, é normal que ganhem. O impacto financeiro desta medida, para que precisamente se possa depois, por cima, tendo por base este relatório, perceber como é que se deve ser feita esta integração do tempo, da contagem do tempo de serviço, para que haja também estabilidade das contas públicas. O que não devemos deixar de lado é o debate em torno também das outras carreiras, como é o caso, por exemplo, dos subsídios de risco para os agentes da PSP-GNR e para os bombeiros também. Finalizarmos e o que é que queres que eu faça? Tem que ser, mano. Em quanto tempo Senão não dá para ver parece tudo. Sensato a recuperação integral do tempo de serviço dos professores que foi congelado? Aquilo que o PAN defende é que devemos esperar pelo relatório da UTAU, que está prestes a ser concluído. Esse sinal já foi dado à Assembleia da República, para, com responsabilidade e equilíbrio, em respeito pela reivindicação dos professores, mas em respeito pelas contas públicas, podermos fazer essa análise. Rui, a Iniciativa Liberal não se compromete com o descongelamento do tempo de serviço dos professores? Não considera sensatos. uma reivindicação justa? Sobre o tempo de serviço dos professores, eu penso que aquilo que a Inês Sousa Real acabou de dizer é a posição sensata. Nós precisamos que nos digam quanto é que custa para depois podermos avaliar a medida e temos, portanto, que ter essa visão do custo da medida, sendo que estamos abertos a analisar isso. É a nossa posição. Eu queria Portanto, não é uma posição fechada. Não é uma posição até fechada. aqui não Isto a mim genuinamente parece uma cena sensata de se dizer. E eu sei que isto provavelmente junto dos professores não vai colar, porque os professores dizem, claro, agora estão a desviar-se do interesse. Não, mano, isto é que é ser sensato. Porque genuinamente é uma questão que é difícil de se repor assim em tão pouco tempo. Pá, ao menos são sensatos em dizer, temos que avaliar primeiro e depois logo se vê como é que vamos fazer. Mas é que quem me promete isto à boca cheia é que me custa um bocado a acreditar. Mostraram abertura eu já tinha em relação a essa medida. publicamente, já tinha dito 2 ou 3 vezes que temos Tem abertura. razão, Disseram que não estão disponíveis para gastar milhões com essa medida. Não sabemos quanto custa, portanto a posição razoável é esta. Eu queria voltar... Thunder, concordo absolutamente com isso. É absurdo. Estás a ver?
Eu sei que é absurdo, mas há muitas coisas absurdas neste país. Percebes? Agora, se vão resolver todas com um mandato de um partido qualquer, não vão. Não vão. Estás a ver? Atrás e dizer que não percebi honestamente como é que a Inês Sousa Real pretende fazer subir o salário médio. Vocês já viram como é que estes putos estão a ficar malucos da cabeça, mano? Estes putos estão a ficar completamente chanfrados, mano. Tipo, olhem para isto. Diz BE, quem diz PCP diz BE e PS, LIVRE e etc. Só partidos que levem o país à ruína. Portanto, a esquerda é o mal de todos os males. A esquerda é o anticristo da política. A direita tem toda a razão. São os salvadores da pátria. Esta visão é tão perigosa e tão estúpida, mano. Tipo, esta polarização completamente idiota de putos do TikTok. E o Rex é um puto do TikTok. Claramente este é um puto do TikTok. Mesmo que não seja, é um puto do TikTok. E portanto é isto, os putos não percebem um caralho desta merda, mas veem merdas, tipo, alguém lhes disse, ouvem um gajo qualquer a dizer isto e imediatamente tiram as suas conclusões. Eles nem precisam de ir ver ou de ir ler. Eles acham que as ideias são isso mesmo, ideias. E portanto, as ideias são certezas absolutas. Portanto, houve um gajo dizer que vai fazer isto e concorda a 100%. Foi o Ben Shapiro, exato. Ouvi o Ben Shapiro dizer isto uma vez para as e pronto. Portanto, é o Estado a dizer onde é que as empresas devem atuar e onde não devem. A Iniciativa Liberal tem uma visão muito diferente disso. É verdade. Nós queremos baixar a taxa da IRC básica para 12%, 15% para as grandes empresas. Olha, Rex, vais dormir um bocado. Não temos atraído investimento suficiente. Gal, obrigado pelos 2 meses, mano. Thanks, man. Ai, como caralho que é isto? Obrigado, Gal. Thanks, man. Eu nem sei que mensagem é que mandaste, mas olha. Queremos que as empresas atraiam investimento. Mas muito até investimento. aí estamos de acordo. E as empresas só são atraídas se tivermos uma condição que é impostos sobre as empresas mais baixos que nós queremos que as empresas Tenho mais uma venham. questão sobre a educação para. E eu para vou responder sobre a educação. E portanto isto é capaz de haver putos do TikTok sensatos, atenção. Tecnologia, progresso, ciência, inovação nas empresas. E é isso que faz subir os salários médios. É que venham empresas competitivas para o mercado. Sobre a educação, a parte dos professores eu já respondi. Queria falar de como é que nós vemos a educação, como é que estruturalmente vemos. Eu gostava de lhe perguntar, Rui Rocha, porque efetivamente é um dado que ninguém consegue contrapor, há falta de professores em Portugal. De que forma é que a Iniciativa Liberal se propõe a tornar a carreira de docente mais apelativa? Nós não podemos aceitar aquilo que temos hoje, que são milhares de alunos sem professores, certo. Não podemos aceitar milhares de professores desmotivados nas escolas, certo. E não podemos aceitar péssimos resultados nos instrumentos de avaliação internacionais. Okay. Soluções de curto prazo para a educação. Convidar professores formados que tenham energia para o fazer, para de forma voluntária voltarem à escola, acumulando pensão e rendimento e, portanto, suprindo aquelas necessidades de 8, 10, 12 horas... Não sei se vão haver, Rui, eu gostava que essa medida fosse sensata. Aliás, sensata mas não sei até que ponto é que isso vai resultar de alguma maneira, porque os professores já estão tão cansados de trabalhar que quando se reformam, penso que não vão querer ir ganhar mais ou ir trabalhar mais. Remuneração competitiva na função pública, obrigado, incluindo os professores em função de objetivos e de uma avaliação bem feita. E queremos depois, estruturalmente, autonomia para as escolas para recrutarem os professores, as escolas sabem melhor o perfil de professores que precisam, e autonomia para construir os seus currículos e os seus percursos educativos. São estas as visões da Iniciativa Liberal para a educação. Os seus percursos sabem melhor o perfil de professores que precisam e autonomia para construir os seus currículos e os seus percursos educativos. São estas as visões da Iniciativa Liberal para a educação. Rui Rocha, Inês Sousa assim Real, muito obrigada aos dois. Recordo que os debates regressam à SIC no domingo. Vão estar frente a frente PSD e PAN a partir das 9 da noite. 1 hora depois debatem na SIC Notícias Bloco de Esquerda e PCP. Boa tarde. Pronto. Sim, senhor. Está bem. Pronto. Olhem, vamos ver os outros depois. Mas este foi um bocado, não sei. Parece-me que é aqui um bocado de progressão contra ambiente. Depois chegou aqui um ponto em que se falaram medidas concretas durante uns 10 minutos. E pronto. Mas sim, esta cena dos debates é uma coisa que depois agita muitas águas. Ainda para mais como o cenário está, em que a malta hoje em dia prefere a berraria do que prefere conversa civilizada. Estas ideias dos debates, os debates eleitorais depois transformam-se numa cena de quem é que ganha a quem. Parece a WWE. De repente temos putos a tipo, quem é que gritou mais por cima de quem? Foi esse gajo que ganhou. É estúpido.
Mas pronto, este debate, pá, tem aqui umas ideias interessantes, principalmente em relação à energia nuclear. Até me saca. Eu, a ver estes debates, acabo por formular algumas perguntas que quero fazer à malta dos partidos, o que é interessante, sinceramente. Portanto, ainda bem que vimos este.